Oi gente, aqui é a Carol, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um tour rapidinho pelas minhas gibifloras, porque várias pessoas pediram, depois do último vídeo que eu postei, pediram para ver, minhas gibifloras, porque já tinha muito tempo que eu não postava nada. Então hoje eu vou fazer um vídeo mais rapidinho, porque eu tô com várias plantinhas decapitadas. Olha ali, ali tem algumas cabeças, mas tem várias outras cabeças espalhadas pelas mesas, né? Inclusive tem uma que tá muito bonita, que é essa copa ruia aqui. Ela tá decapitada, apesar de estar no vaso. Tá muito linda. Então eu vou esperar um pouquinho para plantar, né? Para elas emitirem raízes, eu plantá-las novamente, elas darem uma recuperada e agora com o frio chegando, elas ficam ainda mais bonitas, né? A coloração bem forte. Mas o que eu quero falar hoje no vídeo é a respeito de uma coisa que vem acontecendo nas redes sociais, né, que eu tenho percebido. Eu acho que é uma coisa que sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, né, que é a verdade absoluta sobre o cultivo das suculentas, né? Um posta uma coisa, um posta que não é bem aquilo, outro posta outra coisa, tem comprovação científica, não tem comprovação científica, né? E a gente acaba ficando muito preocupado com o cultivo do outro, né? E achando que só a nossa forma de cultivo é a forma correta. Será que existe uma forma correta mesmo? Será que existe uma verdade absoluta? Será, por exemplo, que o Emerson, lá da Rocinha das Suculentas, o cultivo dele é diferente do meu? Será que o cultivo dele é errado? Né? Lembrando que eu moro em Santa Catarina, ele mora em Goiás, onde faz muito calor e tem um período específico, né, de chuva. A Jo Batista mora em São Paulo, né? Será que o cultivo dela, por ser diferente do meu, o cultivo dela é errado? Eu acho que não existe esse negócio de certo ou errado no cultivo, né? Quem faz vídeo para o YouTube, normalmente a gente vem aqui para falar um pouquinho da experiência que a gente tem com as nossas plantas. Normalmente são pessoas que cultivam, né, suculentas há mais tempo e que podem passar um pouquinho da nossa experiência. Mas não significa que, se minha forma for diferente da deles, né, da Jo, do Emerson e de outros youtubers, a forma deles está certa e a minha está errada, ou vice-versa. Cada um tem que entender um pouquinho sobre o seu clima, sobre o que dá certo. Por exemplo, minhas plantas, elas são cultivadas ao tempo. Eu só tenho a proteção do Sombrite, ó, Sombrite vermelho 50%, comprei no Mercado Livre. Então, essas plantas, elas não têm proteção contra a chuva, né? Se fica chovendo uma semana, elas vão receber chuva de uma semana, porque eu também nem teria condições de tirar tudo do tempo, né? E uma época, quando eu ainda estava começando e tinha medo de deixá-las no tempo, eu recolhia. E o que eu percebi? Que as suculentas, elas acabavam fungando com mais facilidade. Eu acredito que seja pela mudança, né, de ambiente, né, um ambiente mais fechado, um ambiente onde não tenha tanta circulação de ar. Aqui, pelo menos para mim, elas ficaram com mais tendência a ter fungo. Então eu não gostei dessa experiência e hoje em dia já tem anos que eu cultivo elas assim no tempo. Não tem problema. E algumas pessoas, eu já ouvi falar, né, alguns vídeos aí, que não dá certo cultivar suculentas ao tempo. Então eu não sei como eu consigo cultivar as minhas suculentas. Outra coisa, né, que sempre tem muito debate, é a respeito do substrato. Pode colocar matéria orgânica, pode colocar esterco de galinha, esterco de boi e tal. Pode. Não tem problema nenhum se você coloca e dá certo no seu cultivo. Para mim, isso não daria certo porque as minhas, como são cultivadas ao tempo, né, a matéria orgânica, ó, várias aqui no chão que precisam
ser colocadas na mesa, né, que eu tive que deixar elas aqui por causa da mudança do sol. Então, para mim não daria certo muita matéria orgânica, porque aqui onde eu moro é muito úmido. Então, o substrato ia acabar retendo muita umidade e para mim não dá certo. Eu já tentei e vi que não dá certo. Então, para quem está começando, a gente dá a dica de começar pelas mais simples, tipo mauna brasileira, Mona Lisa, né? Olha que linda essa mauna, né? Mauna brasileira, né? Então tem muita planta aí bonita, né? Que tem bastante resistência. Então vamos tentar, né? A pessoa que está iniciando, pegar essas plantinhas e fazer experiências. Por exemplo, a terra de atomácia, que muita gente fala, terra de atomácia não tem comprovação científica, funciona para mim, não funciona para mim e tal. A terra de atomácia não é um produto muito caro, né? A gente vai lá, testa, vê se funciona, vê se não funciona. De repente funciona para algumas coisas e não funciona para outras coisas, né? Aqui para mim eu já fiz um vídeo dando minha opinião a respeito da terra de atomácia, quem quiser assistir depois, né? Então eu falo sobre a experiência que eu já tive com a terra de atomácia, tá? E assim por diante, sabe? Pode peneirar o carvão, devo peneirar o carvão para colocar no meu substrato, devo lavar o carvão. Eu, sinceramente, eu nunca peneirei, eu nunca lavei o carvão para colocar no meu substrato. Mas aí algumas pessoas falam que isso vai compactar o substrato. Aí outras pessoas falam que se não lavar, que se lavar você vai tirar, né, os componentes do carvão. Então, assim, faça o teste, né? Peneire, limpe o carvão, vê se isso vai evitar a compactação. Deixa alguns vasos sem peneirar, porque se não precisar peneirar, melhor ainda. Imagina, é menos trabalho pra gente, né? Imagina quem tem uma coleção grande assim, ó. Imagina peneirar, limpar, né? O meu substrato, antes de eu trocar para esse substrato já pronto, né? Eu utilizava muito o areião, que em outros lugares é difícil de encontrar, mas aí aquilo me dava trabalho, né? Porque eu tinha que lavar, eu peneirava, né? Para tirar as partes mais finas da areia para realmente não compactar o meu substrato. Então isso tudo vai variando de região para região, né? De cultivo para cultivo. Não existe verdade absoluta, gente. Eu acho que é uma questão de tentativa, erros e acertos, né? E se vocês concordam comigo, deixa aí nos comentários, deixa eu saber a opinião de vocês, o que vocês acham disso tudo, né? Eu acho que a gente pode ter mais tempo nas redes sociais, vendo coisas bonitas, vendo coisas interessantes, sabe? Sem preocupar demais com o mimimi, a minha forma é certa, a sua forma é errada, né? Sem desgaste. Para quê? A gente já tem tanto estresse, tanto problema no dia a dia, né? E o cultivo de suculentas é uma coisa que vem para alegrar a gente, para deixar a gente mais leve, mais feliz. Não precisa ficar tendo esse tipo de estresse. Se a pessoa acha que dá certo e para mim dá errado, ótimo. Se a pessoa acha que ao contrário, não tem problema. A gente vai levando da forma que a gente acha que dá certo pra gente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixa um joinha aí pra mim. Não esqueçam de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, tá? E, se possível, compartilhar o vídeo nas redes sociais. Um beijo a todos vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!